Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso especial. E agora a gente vai fazer o sirigueijo. A gente vai usar 11 gramas de massa na cor vermelho chinês da Inkway pra gente fazer a parte da cabeça dele. Eu vou fazer tipo uma coxinha, só que eu vou afundar lá embaixo, ó. E vou puxar essa partezinha da base para fazer um conezinho. A bola é de 40 milímetros, como vocês viram aí. E eu sempre preparo ela com cola branca ou então com cola de silicone antes, para a gente poder trabalhar com ela depois com o biscuit sem que ela fique, né, escorregando. Aqui eu passo um pouquinho de cola branca só para poder unir já nessa parte do isopor. E aí eu venho, ó, puxando com um rolinho essa parte de baixo para deixar tudo bem lisinho, tá? Tem que estar bem fininho, porque a gente ainda vai vestir ele e não pode ficar uma saliência muito alta, muito grande aí de massa. Então vai deixando ele mais fininho na parte da base. Ah, aqui gente, eu esqueci de tirar umas rebarbas que ficam às vezes nas bolinhas de isopor. E então eu pego uma lixinha, às vezes uma esponja abrasiva da Condor e eu vou lixando essa partezinha, tá? Eu cortei essa etapa porque não tinha necessidade. E aqui eu vou marcar a parte da boquinha com o marcador de boca da Blue Star e fazer os cantinhos, as covinhas, tá? É bem simples. Aqui eu vou furar 2 pontinhos onde eu vou colocar os olhos dele depois. E aí a gente vai dar continuidade. Eu vou usar um tom de azul claro. Eu uso o azul celeste da Inkway, só que a gente vai colocar bastante branco para poder ficar bem clarinho, tá? Então é só abrir essa massa bem fininha também. E com a tesourinha a gente vai cortar aqui a parte onde fica a gola. Eu vou cortar um Vzinho e dos lados também outro Vzinho, tá? Ó, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, esse desenho. E aí eu vou dobrar essa pontinha. Isso aqui também vocês podem usar para fazer camiseta de noivo, né? Camisa de noivinho. Inclusive, gente, para quem não sabe, já tem aula de noivinhos aqui no canal, tá? Tanto com molde quanto sem molde. Ó, vamos lá, continuando aqui. Eu vou cobrir essa bola, ó, por cima daquela partezinha vermelha que a gente alisou. E vou colocar, ó, puxando, rasgando. Por que que eu rasgo? Que é para essa emenda ficar bem fininha, tá? Então é importante você puxar rasgando e aí passa um rolinho, passa um pouquinho de água para dar uma afinadinha. Aqui eu vou marcar, ó, tirar algum pedacinho que faltou, que ficou errado e vou ajustando, deixando tudo bem retinho, tá? São só acabamentos que aí você vai dando toque na hora que for fazer. Então vai ficar assim. Da mesma maneira eu vou pegar o rolinho, vou puxar essa massa azul para ela continuar fininha aí, sempre na parte das emendas eu vou colocar o rolinho para deixar bem fininho. Então eu vou puxando essa massa para baixo, tá? É girando o rolinho para descer, ó, e ficar bem rente com a bolinha de isopor. Então ficou assim. Alisa mais com a palma da mão, nunca com os dedos, né? Mas com a palma da mão, para ficar tudo bem lisinho. E aí, ó, com a estequinha gravata ou com a estequinha faquinha, continua ajeitando a gola para deixar tudo bem certinho. Pronto, vai ficar desse jeito, tá, gente? Até a metade da bola aí vocês viram que eu deixei a massa azul. Agora depois a gente vai completar com outro tom de massa. Sempre ajustando, sempre mexendo, até ficar do jeitinho que você achar legal. Para a parte da calça eu vou colocar um pouco mais de azul, só que esse azul que eu estou usando agora é o azul cobalto da Inkway, mas pode ser o azul jeans também da Ceramonil, tá? O azul jeans, no caso, seria corante líquido, então seria bem pouquinho, muita massa branca e bem pouquinho do corante, porque vocês sabem que o corante da Ceramonil ele é super forte, tá? Então ele ficou assim e eu vou ter que colocar bastante branco para ele ficar um azulzinho bem bonitinho, tipo um jeans, mas jeans bem clarinho. E aí a mesma coisa, vai alisando, ó,
Até ele ficar assim. Essa parte da calça a gente faz um pouquinho mais grossinha. Pode ver que dá uma alturinha, né, da calça pra blusa. E aqui pra baixo, ó, eu vou puxando pra fechar essa base. Onde a gente vai colocar os pés dele, né, as pernas depois. Então vai alisando com o rolinho, tudo bem direitinho. Sem segredo, mas muito carinho. Então olha aí como tá ficando, né? Fica bem lisinho, bem arrumadinho. Aí vou pegar um pouquinho mais de massa na mesma cor da calça. Pra gente fazer aí a parte da base dos pés, né? Das pernas, no caso. E aí eu vou pegar um pouquinho de vermelho para fazer as pernas também. O ideal é que você faça esses rolinhos da perna aqui. Gente, eu nem pesei nessa hora. Deixa eu ver aqui se eu peso. 2,3 mais ou menos, tá? Para as perninhas. O legal é vocês fazerem essas perninhas logo no começo, porque daí ela já vai dando uma ressecadinha, né? Já vai ficando mais firme. E aí vocês podem depois cobrir com mais facilidade. Eu vou pegar aqui então um arame. Esse arame que eu uso é sempre o galvanizado. Esse aqui é o número 18 ou 16. No caso, né, na época que eu gravei esse vídeo, eu usei o 18, que ele é mais grossinho, tá? Quanto maior a numeração do arame, mais fino ele vai ficar. E quanto menor a numeração, mais grosso ele é, mais firme ele é, tá? Então é sempre ao contrário aí, quando tiver dúvida de arame, é só lembrar que a regrinha é ao contrário aí. Então, ó, vou dando sempre uma ajustada. Tamanho das pernas, acho que tem aí mais ou menos, gente, 2 centímetros, tá? Eu não costumo usar paquímetro, nem tenho paquímetro, então não uso. Mas é no olho, como eu falei, vocês podem também já usar dicas que eu já dei aqui de imprimir o personagem, né, o desenho, imprimir mesmo numa folha de A4 e ir fazendo com base na referência do tamanho que você quiser. E é uma dica boa porque você pode imprimir ele do tamanho que você quiser para poder adaptar sem ficar preso a medidas de balanço, tá bom? Então vai lá. Vou colocando aqui dentro, ó. Como vocês viram, eu abri aí a partezinha azul e fui encaixando, ó, tento fazer os dois do mesmo tamanho para ficar bem legal. E aqui, gente, é super importante deixar muito retinha essa base, para depois você conseguir colar ele numa base de biscuit ou numa base de acrílico sem que ele fique pendendo para trás. Ele é um dos mais chatinhos de fazer na questão da base do pé, por isso que tem que ter o arame e por isso que ele tem que ficar super, super, super bem retinho se você for colar, por exemplo, depois uma base de acrílico, né? Se você quiser colar ele depois numa base de biscuit, onde você já vai deixar o furo e só encaixar, ainda é melhor, que ele fica bem fixo. Mas se você tiver a intenção de usar a base acrílica como eu fiz, o ideal é vocês deixarem bem reto, mas bem retinho mesmo, para na hora de fazer aí a colagem dar tudo certo, tá vendo? Então, ó, eu vou só ajustar aqui, encaixei. E essa parte da emenda também é um pouquinho, né, mais chatinha de fazer, porque as pernas dele é pequenininha, é bem juntinha. Aqui eu vou marcar, ó, a parte da calça que eu tinha esquecido, antes que a massa fique sequinha, né? Tem que marcar, lembra de fazer todas as marcações. E imprime a foto do boneco, como eu sempre falo, para olhar todos os detalhes. Ó, agora eu vou passar cola de fato. Vocês viram que eu ajustei, mexi, até eu entender onde é que eu queria que ele ficasse mesmo. Depois que eu vi que ele vai ficar ali, é que eu colo. Coloquei uma tirinha de massa da mesma cor e com o pincel modelador eu vou alisar essa emenda. Então, vai lá, alisa, 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 como eu sempre falo, molha a pontinha do pincel na água, ou num poliflor, ou num creminho, tudo dá certo, no amaciante, o que vocês quiserem. Eu prefiro a água sempre, que não altera a cor da massa, tá? Então, vai alisando tudo bem direitinho, cada detalhezinho. Até porque quando o biscuit seca, gente, ele dá uma repuxada, ele dá uma encolhida. Então, se você não fizer a emenda direitinho, essa parte da calça aí vai soltar e aí fica feio o acabamento depois, né? Então, essa parte aqui eu já vou acelerando pra gente continuar.
Olha isso como ficou tudo igualzinho, tá? Na hora que você tá alisando, quem é iniciante não se assusta que a massa vai mudar de cor, ela vai ficar mais clara, porque você tá usando água. Mas depois que secar, ela vai ficar toda por igual. Aí eu vou fazer o cinto, eu abri a massa preta, né, bem fininha, cortei com a tesoura grande para fazer essa tirinha e vou colocar bem aqui por cima da calça dele. Alisei, fiz a emenda também, tudo certinho. Aqui eu vou colocar tirinhas da massa azul também para fazer o coisinho do cinto aí, né, o que segura o cinto, não sei como é que chama esse negocinho aí. Mas vou fazendo tirinhas bem fininhas, ó. Vou colocando. Eu sempre coloco de um lado e depois do outro lado, depois do outro, pra me saber alinhar bem direitinho e não ficar torto depois, tá? E aí, ó, com estequinha, faquinha ou gravata, eu vou só juntando na massa que já tá úmida, nem precisei colocar cola. E aí eu vou fazer toda a volta, quantos forem necessários. Coloquei aí um pedacinho de massa amarela, fiz um retângulo, né, pra colocar a parte da fivela do cinto. E aí um pedacinho preto também em cima, bem básico. Vamos então para a parte aí dos olhos dele e depois das mãos para a gente finalizar. Vou pegar um pouco mais de vermelho. Vou usar 7 gramas para cada braço. E eu vou afinar bastante o braço em si, mas as mãos eu vou deixar bem grossinha, né? Vou deixar tipo uma bolinha, ó, tá vendo? Na ponta da mão, para poder dar uma achatadinha e fazer aquela parte, né, do caranguejo aí, do siriguejo. E aí eu fiz isso, ó. Cortei só com uma ferramenta aí da Blue Star. E eu vou fazer a marcaçãozinha também com a esteca faquinha. Eu usei um marcador de boca, como vocês viram, para fazer esse detalhe. Tá bom? E aí, olha, é bem fininho mesmo. E ele vai ficar ali. O legal é que esse braço também já esteja um pouquinho mais seco quando você for colar, tá bom? Você pode fazer e deixar ele ressecando um pouquinho. Depois só colar com cola instantânea se ele já estiver mais seco. Se ele ainda estiver úmido, você pode usar a cola branca. Ó, então, vou fazer aqui de novo, dei uma achatadinha. Com a parte do marcador de boca, corto. E afundo um pouco mais o meio. Puxo as pontinhas. E marco aí o centro. Vai ficar assim, tá? Também já deixo nessa posição, deixo ele ressecar um pouquinho para ir colando lá no corpinho dele. Ó, vê se tá igualzinho. Deixa tudo bem do mesmo tamanho. São muitos detalhezinhos, tá? Então aqui tem a manga também ainda, da mesma cor que a gente usou na blusa de cima. Aliás, ele só tem uma blusa, né? Então não é blusa de cima e blusa de baixo. A única blusa que ele tem é o azul claro e embaixo foi a calça, né? O azul jeans. Mas é o claro que você vai fazer a manga aí da blusa, tá? É só cobrir, abrir a massa fininha, ó, cobrir e já vou unindo. E desse jeito assim, ó, nessa posição, ele já pode colar com o bracinho úmido ainda, dá certo. Se você quiser fazer ele ficar com o braço levantado ou com o braço em outra posição, aí você faz, deixa ressecar até ele ficar firminho e depois você cola, tá? E aí você pode passar um arame sempre também entre os braços para dar uma estruturada, dependendo aí do esquema que você quiser fazer da posição. Ó, vou pegar mais aqui, continuar fazendo o outro lado. Sempre do mesmo tamanho. Sempre caprichando. Gente, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal pela companhia nesse especial, tá? Vocês são demais, estão sempre comentando. Eu tô lendo todos os comentários, mesmo que eu não responda diretamente, individual cada um. Eu quero que vocês saibam que eu tô lendo e eu dou sempre o joinha, dou sempre o coraçãozinho para vocês entenderem que eu li os comentários de vocês. Eu respondo mais quando é alguma pergunta específica, tá? Ou algum texto maiorzinho assim, aí eu costumo responder. Mas eu amo os comentários de vocês, leio tudo. Então vou ajustando aqui, ó. Sempre dando aquela alisadinha, aquela emendinha também. Esse é o modelador 104 da Condor, sempre. Relembrando que todos os materiais que eu uso, as ferramentas Blue Star, os pincéis da Condor, a massa de biscuit, tá bom, gente? Tudo isso vocês encontram no site da MJ Artesanatos.
E todos os links dos meus parceiros eu deixo aí abaixo na descrição, tá? Para vocês. São sites confiáveis que vocês podem comprar sem medo, que vale muito a pena. Aqui eu peguei 2 pedacinhos de arame galvanizado número 18, que é mais fininho, ó. Para colocar lá naquele furinho que a gente fez lá no início. E com um pouquinho de massa verde, eu vou fazer os olhos dele. É um verde bem clarinho, tá? Você pode pegar o verde claro aí da Inkway ou o verde folha da Saramonil e fazer com bastante branco para ele ficar assim, ó. Cada olho a gente vai usar aí mais ou menos, ó, 3 gramas de massa. Vocês viram aí que não tem segredo também, é só fazer um rolinho. Esse daí vai ter mais ou menos 3 centímetros ou 2,5 por aí, tá? E eu vou colocando, ó, no arame girando, que é para ele não torcer, para ele não ficar feio, tá? Eu dou uma furadinha antes, ó, para ele entrar mais fácil. E eles são os olhinhos bem juntinhos mesmo. Então eu tento só não deixar colado, mas só juntinho. Vou colocando aí. Lembrando que aí eu deixei um pouquinho mais grossinho na parte de cima e fui afinando na parte de baixo para ele ficar do jeito certo do personagem, tá bom? Ó, ficou assim. Vai sempre alisando, sempre ajustando. E separa aí um pouquinho do olho, ó, com a estequinha. Por isso que é importante as ferramentas. Ó, ficou assim, tá bom? Ele tá praticamente pronto, a gente vai só colocar os últimos detalhes. Eu vou colocar aqui um pontinho de olho, ó, pretinho. Se você quiser fazer pintado também pode, mas estou usando a massa mesmo aqui. E aí já tá pronto, nosso senhor siriguejo. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou dar um furinho. E vou colocar um pedacinho de massa preta também. Que é o detalhezinho final. Faço uma pontinha fininha, ó. E marco assim umas 2 vezes para ele ficar bem legalzinho de colocar. Então abro com um arame, um palitinho, passa cola, tá? É importante passar cola. E tá finalizado nosso siriguejo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Não deixa de curtir, de compartilhar. Um super beijo pra vocês. Lembrando que hoje é sábado, não vai ter live, porque eu não quero interromper o especial, tá bom? Então a gente volta com as lives na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.